Todos, minha gente. Boa noite, meu povo daí. Já falei algumas vezes sobre a transformação de Paulo, né? E nunca tinha lido muito sobre Simão Pedro. E aí, esses dias, lendo essa história, achei tão interessante, porque a gente acha que só Paulo é que fez a reforma íntima. E não é bem assim, né? Todos nós estamos no caminho, estamos fazendo essa renovação interior. Então, nós vamos falar hoje sobre a trajetória do apóstolo Simão Pedro e a sua renovação interior. Como foi essa transformação, né? O livro Estante da Vida, capítulo 34, Humberto de Campos mostra, Humberto Campos Espírito, né? Mostra uma cena da missão final de Jesus na Terra. Eu vou ler um pedaço para vocês. O mestre agonizava na cruz e o céu de Jerusalém tornara-se sombrio. Mas enquanto os encarnados, mergulhados no vício do egoísmo e do orgulho, apenas conseguiam enxergar o homem aparentemente vencido e abandonado pelos seus seguidores, o homem que se tornara réu de crimes não cometidos, não perceberam o fenômeno espiritual grandioso que se desdobrava aos olhos do Cristo. Fios de claridade indefinível ligavam a cruz de Jesus aos céus, e entidades angélicas, divididas em grupos, aos milhares de espíritos das esferas mais altas, desciam ao monte do Calvário e se aproximavam de Jesus. Algumas formavam um coral celeste, entoavam canções que harmonizavam o ambiente e apaziguavam o coração de Jesus. Outras traziam bálsamos que iam aplicando nas feridas, aliviando as suas dores. Ele era um corpo físico que tinha dor, né? Outras se colocavam ao lado do Cristo, sustentando naqueles minutos últimos de testemunho. Outras consolavam Maria, João e outros amigos de Jesus. Alguns anotavam os responsáveis por aquela ocorrência, para que respondessem à lei de causa e efeito, que responsabiliza e traz consequências a todos os nossos atos, todas as nossas escolhas erradas. Tudo isso terá uma consequência, né? Mas diante daquela pleiade, quer dizer, aquela multidão de espíritos angélicos, um anjo singular veio rápido, ligeiro, ao encontro do mestre. Era um anjo solitário. Ele chega apressado, beija os pés de Jesus e se aproxima do mestre que tentava lhe dizer algo. Ele aproxima os ouvidos próximo aos lábios do Cristo e depois de alguns segundos sai em disparada. Era o anjo da caridade. E Jesus pediu a ele que fosse ao encontro do apóstolo Judas, que acabara de cometer o suicídio. Então, essa lição mostra para a gente a grandeza espiritual de Jesus, né? O nosso governador espiritual. Jesus coordena toda a formação de terra há milênios, E ele conta com uma multidão de assessores, espíritos puros das esferas mais altas, que acompanham a formação da Terra junto com Jesus. São os assessores em todas as coisas, né? Segundo Emmanuel, o Cristo dirige mais de 22 bilhões de espíritos evoluindo no nosso planeta. Olha como é grande o nosso amiguinho Jesus. Muito, né?
E da sua grandeza espiritual, ele se dispõe a vir ao mundo, experimentar uma veste humana, passar pelas fragilidades de um encarnado, que a gente sabe como é, né? Ele, que não precisava disso, mas ele vem para quê? Para trazer notícias desse mundo espiritual, desse reino de Deus, e fazer com que os homens fizessem o seu autoaperfeiçoamento, ganhassem estabilidade, harmonia, né? Porque estava todo mundo sem acreditar em quase nada. E ele optou por iniciar na manjedoura. O que significa manjedoura? É a grande lição do nosso crescimento espiritual. Tudo nasce simples, pequeno, e se torna uma grandiosa árvore. Então, todos nós, não importa como a gente começa a nossa evolução, importa onde a gente vai chegar. E todos nós vamos chegar, sem sombra de dúvida. Uns podem demorar mais, outros menos, mas todos nós vamos chegar, né? Então, ele começa a selecionar os seus colaboradores, aqueles que iriam ajudá-lo nessa tarefa, que não eram mais aqueles espíritos puros, dotados de sentimentos sublimes, agora seriam seres humanos, frágeis, imperfeitos. Esses seriam agora seus colaboradores, né? Grandes deficiências, como se ele viesse hoje e nos buscasse, como ele está nos buscando sempre, que todos nós somos chamados, né? Nós somos imperfeitos, somos chamados para o trabalho e com isso nós vamos crescer, evoluir, aperfeiçoar. Então, dentre esses colaboradores estava um rude pescador de Cafarnaum, Simão Pedro, né? Ele chega no lago de Genezaré e encontra dois pescadores que eram irmãos, Simão Pedro e André. Chama cada um deles pelo nome, conhecia todos, né? E pergunta: vocês querem ser meus discípulos? Eu quero implantar o reino de Deus na terra. E Simão olha para Cafarnaum, uma cidadezinha assim, 70 casinhas, coisica assim, uma vila, né? E fala assim: reino de Deus aqui em Cafarnaum? É assim que a gente age muitas vezes, no pessimismo, né? Não acredita. Tem tão pouca gente aqui, como é que vai implantar o reino de Deus, né? E André, um pouco mais cheio de boa vontade, acha que pode reunir umas tantas pessoas e que começa o reino, né? E Jesus ali fazia o convite, que eles não sabiam, muito menos Simão Pedro, que naquele momento começava a edificação do reino de Deus, não em Jerusalém e nem em Cafarnaum, era no coração dele. Ali começava a transformação, né? Aceitando o convite. No capítulo 19 desse livro Instantes da Vida, que eu até pretendo comprar e ler, porque eu gostei tanto dessa lição, revela as deficiências desse apóstolo, Pedro, mas também revela a grande misericórdia do Cristo quanto às nossas imperfeições humanas. Ele conhece como é que tem que agir conosco. Então, eles estavam na casa de Jeroboão, uma cidadezinha chamada Corazim, uma cidadezinha pequena também. E precisa se ausentar porque alguém o chamou para atender uma pessoa. E aí chegam 4 publicanos. Eram homens ilustres na sociedade, né? Roupas distintas, bem vestidos, sim. E eles ouviam falar desse reino de Deus e estavam cheios de vontade de ouvir sobre aquilo.
mas eles traziam muita amargura, né, no seu olhar, no seu coração. E Jesus, vendo tudo isso, se compadeceu e disse para Pedro: Pedro, nossos irmãos chegam à procura de renovação e afeto. Rogo, sejas junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. E sai. Jesus sai. E Pedro esquece que Jesus pediu para amparar. Ele fica só com a verdade, achando que a verdade é usar a violência para machucar as pessoas. Aí ele fala, já cheio de ódio no olhar, assim, sabe quando você está com raiva? Cheio de ódio. E fecha a mão assim, e bate na mesa e fala, onde que está aqui? Conheço todos vocês, víboras de Corazim, e vai apontando os erros de cada um por sua vez, e vai apontando que um fazia isso, outro fazia aquilo, vai apontando tudo, né? Aquela bronca, aquela raiva, olhando todas as imperfeições dos outros, né? E no final ele levanta assim as mãos para o teto e diz: súcia de ladrões, bando de malfeitores, o reino de Deus não é para vós. Imaginem vocês, meus amigos, chegando aqui no Naefa, e as pessoas que trabalham aqui recebendo vocês assim, esse lugar não é para você, você está muito imperfeito ainda. Porque nós somos, por acaso, muito perfeitos. Ninguém pode julgar essas coisas, né? E Jesus entra, olha para Simão, e Simão tenta justificar, não tem justificativo, o que ele fez, né? Dizendo que tinha usado a verdade. E Jesus diz para ele, Simão, eu pedi que você os amparasse. Só isso. O que você faria? Enfiava a cara nem sei onde, né? Assim? Ele pede aos publicanos que se sentem à mesa para almoçar com ele e começa a falar do reino de Deus, do futuro, da beleza de uma vida correta, das paisagens espirituais, onde vivem aqueles espíritos que já venceram a si mesmos, sabe? Vai discorrendo tudo aquilo. E esses publicanos, então, cheios de esperança, vendo que havia um futuro para eles também, ficaram tão confortados na mensagem do Evangelho, tão confiantes nesse futuro, e se sentiam transformados, já cheios de coragem de começar uma renovação. Então, essa é a pedagogia do Cristo, né? Bem diferente da nossa, bem diferente da de Pedro, né? Jesus e Simão também se retiram dali, vão para Cafarnaum. E no caminho, Simão censura Jesus e diz assim, mestre, se era necessário demonstrar tanto carinho com os maus, como que nós vamos estender o auxílio aos bons? Se os homens errados merecem tanto amor, que nos compete fazer a benefício dos homens retos? Questionando. Então, para esses, você age assim, como é que nós vamos agir com os bons, né? E Jesus simplesmente diz assim, Pedro, eu não vim à terra para curar os sãos. São os doentes que precisam, né? E todos nós somos doentes do espírito, imperfeitos, todos nós. Nos momentos que antecederam a ida de Jesus a Jerusalém, pouco antes da prisão, da morte, tudo aquilo, ele convoca os discípulos para uma conversa e Pedro diz para ele que o seguiria sempre, que ele não abandonaria, né? E Simão diz, creia, Simão, que eu te levarei aonde não queiras ir. E quando ele ia ser crucificado, que ele já sabia que ele ia ser preso e morto, que ele entendia a fragilidade humana, Simão Pedro se levanta e diz, eu não, Senhor, eu não abandonarei, estarei sempre ao seu lado. E Jesus disse, Simão,
antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu não. Ele negou. E só percebeu na 3ª vez. Né? Então, é o tamanho das deficiências desse pescador, chamado pelo Cristo, né? Quando ele nega Jesus pela 3ª vez, ele olha para Jesus já preso, e Jesus olha para ele com tanta ternura, com tanta compreensão, e naquele momento começa a sua renovação interior. Porque até aquele momento ele era o apóstolo que hospedava o Cristo na sua casa. Ele olhava para Jesus recebendo Maria de Magdala e criticava Jesus, porque como que ele recebia uma mulher daquele tipo na sua casa, né? Ele que falara rudemente com os publicanos, que ele só olhava, Jesus estava ao lado dele, salvando de todas as coisas, né? Agora ele percebia a distância grande que ele tinha de Jesus. E a proximidade com os seres humanos, o quanto ele era igual aos outros seres humanos. Então, ele estava caindo em si, tomando consciência das suas imperfeições, das suas fragilidades. Né? E é aí que a gente começa a nossa renovação, quando a gente toma consciência dos nossos defeitos, certo? E aí ele tira o foco das imperfeições alheias e entende a lição do Cristo que diz: por que você repara o cisco que está no olho do teu irmão e não olha a trave que está no seu olho? Né? Aquele pescador rude, sem o Cristo fisicamente ao seu lado, recebe o chamado de sair de Cafarnaum e mudar para Jerusalém. Vai sem trabalho, sem casa, sem ter onde ficar. Carrega a sua família, alguns colaboradores, e chegando lá, os cristãos se reúnem, arrumam recursos, compram uma pequena propriedade e Pedro se instala e fundam ali a primeira casa de benemerência do mundo, a Casa do Caminho, aonde não só pregava o evangelho, mas testemunhava o evangelho, que ali eles acolhiam todos os sofredores de todos os tipos, né? Ali ele dava banho em doentes, dava comida, cuidava das feridas, ele cuidava da esposa dele, cuidava dos outros apóstolos, ele era o mais experiente. Jesus havia elegido Pedro como o líder do colégio apostólico. Ele queria liderar os outros, né? Viu nele essa capacidade. Que aquele rude pescador, então, começava a se transformar num pai amoroso para todos. Quer dizer, não é assim, né, gente? Que foi assim, como não é para nós. Ali começou a jornada da transformação, como acontece para nós. Um dia a gente desperta e um dia a gente começa a trabalhar em favor de nós mesmos. Né? Quem ainda não chegou, vai chegar. E muitos chegaram antes de nós. Né? E um dia Pedro estava esgotado, cansado, e aí ele pensava assim, será que eu tomei a decisão certa? Acontece com todo mundo. Quantas vezes dá dúvidas para a gente também? Será que eu fiz certo? Será que eu vou dar conta da proposta que Jesus deixou aqui para mim? Será? Ele estava assim, meio impaciente, e todo mundo que chegava, ele atendia com uma certa rudeza, atendia assim, impaciente, como se ele tivesse tido uma recaída. Alguém já viveu isso, por acaso? Não? Eu todo dia eu vivo isso. Todo dia. Oh, meu Deus do céu. E aí chegou no final do dia, ele fechou as portas e disse, graças a Deus, não vou atender mais ninguém, né? Estava aliviado já. E bate alguém na porta. E ele disse,
Não posso mais abrir, já não vou atender mais ninguém, está fechado. E o cara abriu a porta e entrou. Ele falou, eu não falei que está fechado, não posso atender mais ninguém, não tem vaga. A hora que bateu uma luz, ele viu, era o Cristo. Falou assim para ele, Pedro, eu apenas te pedi para apacentar as minhas ovelhas. Aí ele chora, né? Chora, e quando ele se dá conta, o Cristo não está mais. E o trabalho cresce em volume todos os dias. Ele atendia desde o horário que ele acordava até o horário de dormir, e todos ali trabalhavam, não davam conta. E ele percebeu que se todos eles estivessem trabalhando na assistência, não sobraria tempo para falar do Evangelho, para instruir as pessoas, para ensinar. Então, ele determina 7 colaboradores, entre eles Estevão, para que atendessem as pessoas, né, fizesse assistência, e ele, Tiago Menor e João, iriam passar a falar do Evangelho. Falar como, se não tinha nada escrito? Memória, o que eles viveram junto de Jesus, todas as passagens, tudo que eles ouviram, era assim que eles estavam ensinando, pregando as palavras que Jesus disse, né? Para que as pessoas, refletindo, também tomassem consciência e mudassem seu modo de ser. Então, o Cristo utilizou todos os recursos para transformar aquele rude e intempestivo pescador num homem que iria receber Paulo de Tarso. Todos sabem da transformação do Paulo de Tarso, né? Não posso contar que não vai dar tempo. Mas quando Paulo contemplou o Cristo lá na estrada de Damasco, ele sente necessidade de ir ao deserto, e lá encontra o seu mestre Gamaliel, que dá para ele as primeiras diretrizes da sua nova vida. E depois de 3 anos, ele já sente no seu coração necessidade de voltar a Jerusalém. E lá ele queria reunir assim as pessoas e fazer um concurso daqueles, brilhante, que ele era bom nisso, né? Ele era o cara. Então, ele queria fazer esse discurso e conseguir convencer as pessoas da superioridade espiritual de Jesus. Né? E então ele bate na casa do caminho e pergunta, quem é você? E ele diz, chame Simão, por favor. Mas quem é você? Ah, eu sou o doutor da lei, convertido em Paulo de Tarso. Aí, quando sabem que está lá na porta, Paulo de Tarso, convoca uma reunião para saber o que vão fazer. Tiago Menor é o primeiro. Manda ele embora. É um lobo em pele de cordeiro. E Pedro diz assim, como que Jesus nos ensinou, mesmo que ele seja um lobo, como ele nos ensinou a tratar os lobos? Como é que nós temos que agir? E ele percebeu, não posso pôr a igreja em risco, né? Fala para ele voltar amanhã. Ele será procurado por alguém da nossa casa. E Paulo vai embora, procura um abrigo realmente. E no outro dia, Simão Pedro manda Barnabé para verificar se realmente a transformação dele era verdadeira, se era real, se podia ser confiável. E quando constata que sim, leva-o à casa do caminho para falar com Simão Pedro. Fica estou aqui. Então ele chega lá para conversar com Simão Pedro, não mais aquele homem rude,
grosseiro. Agora era aquele homem que já começava a se afeiçoar com as lições do Evangelho, já ganhava uma certa experiência, né? E Simão Pedro escuta o plano de Paulo e ele fala: o seu projeto talvez não seja bem sucedido, porque é semelhante ao de Judas. O projeto de Judas era atrair todos em torno de si mesmo. O que ele fez, Judas? Ele se uniu às autoridades farisaicas, né, ao judaísmo lá da época, que prometeram para ele: o seu mestre é muito devagar, muito lento, muito brando. A gente vai prendê-lo, a gente faz a revolução, e depois a gente solta, e aí ele assume a liderança. E Judas acreditou. Ele acreditou, né? Ele achou que era mais rápido ganhar o reino de Deus, que Jesus eles achavam que eles iam destronar o César, que iam tirar toda aquela gente e eles que iam dominar aquela região, né? Isso que eles esperavam. Mas mesmo que você seja mais bem-sucedido que Judas, ele disse, como que você, atraindo essas pessoas, o que você vai fazer com elas? E Paulo não soube responder. Ele não tinha planos, o que ele faria com essas pessoas. Então, ele percebeu que o evangelho era mais complexo, era mais sutil. A implantação do evangelho era outra coisa, né? E aí Pedro, então, fala para ele: você volta para Tarso, vai novamente trabalhar. Ele ficou, sabe como? Um plano B, assim, deixou Paulo lá na reserva, né? Vai lá trabalhar mais um pouquinho, porque ele sentiu que ele não estava ainda preparado, ainda faltava um pouco de experiência para ele, né? Em torno do Evangelho. E aí ele fica lá, em Tarso, recomeça tudo outra vez, na mesma cidade, com a mesma profissão. Começa tudo de novo, esquecido lá, aguardando. E ele achava que ele estava esquecido, né? Mas Simão manda Barnabé para Antioquia para fundar uma igreja cristã diferente daquela de Jerusalém, que estava muito subordinada às autoridades dos fariseus, né? E Barnabé, então, forma os trabalhadores e fica viajando de Antioquia para Jerusalém e vice-versa, um tempão. E quando está formado tudo lá, ele chama Barnabé e fala assim: agora é a hora de chamar Paulo. Tinha algumas dificuldades lá que precisava de alguém mais intelectual, alguém como Paulo, que conhecia profundamente o Velho Testamento, precisava harmonizar o Velho Testamento e o Novo, o Evangelho, sabe? Fazer um movimento mais divulgador, né, do cristianismo. Então, ele foi chamado para ir a Antioquia, ajudar Barnabé, e a igreja ganhou muito com isso, né? Se tornou muito grandiosa. Calma. Então, na visão de propagação da mensagem do Cristo, Pedro visita outras localidades, envia João para Éfeso, junto com Maria, e vai dividindo, formando polos novos, cada um com a sua facilidade, cada um na sua função, ninguém melhor que ninguém. É preciso crescer o cristianismo, né? Então, ele tinha muita visão, ele tinha estratégia. Na Casa do Caminho, Tiago Menor é que fazia aquela intercessão com os judeus, os fariseus, né? Cedia um pouco ali, um pouco para lá, sabe? Fazia esse jogo. E lá em Antioquia, Paulo de Tarso era um grande divulgador do cristianismo lá, certo?
E Simão Pedro vai para lá e ele tenta contemporizar as exigências de Tiago Menor, sabe, não quer ferir o amigo, conhece, né, o amigo de longa data, e deixou, então, meio de lado aqueles judeus novos que Paulo havia absorvido, que não eram judeus, né? Eles eram gentios, não eram judeus. Novos cristãos se chamavam, né? Ali houve uma divisão, uma parte a favor de Simão Pedro, uma parte a favor de Paulo. E ali podia haver um grande perigo para o cristianismo nascente, porque haveria a primeira grande divisão, né? E Simão Pedro ficou aturdido, não sabia como agir, porque Paulo se levantou e tomou a voz e falou, assim, com muita inflexão, né? Não sabia como agir. Diante dele, ele viu uma cruz luminosa, vertical, apontando os céus. Horizontal, um lado Paulo de Tarso, um lado Tiago Menor. E ele via naquela cruz o equilíbrio perfeito. Não podia haver partidarismos, divisões, não podia haver um melhor que o outro. A seara do Cristo havia trabalho para todos, não tinha que haver isso. E a figura de Jesus era o equilíbrio ali, né? Então, tudo isso que ele percebeu ali, ele toma a palavra e diz: vamos retomar a calma. E fala que Paulo estava certo e ele estava errado, que ele havia agido mal ali em Antioquia. E que Paulo estava com a razão, né? E Paulo, então, ficou sem saber o que fazer. Ele não esperava aquela reação, né? Aquela humildade do apóstolo Pedro, que pôs tudo acima quer dizer, a causa acima de tudo. As opiniões pessoais dele não tinham valor. A causa era o principal. Italiano é uma mania de falar com as mãos, né? Coisa. Ah, bom. Então, ali a gente percebe já o apóstolo Paulo, já uma grande referência na igreja primitiva cristã, né? Ele já era aquela pessoa experiente, gabaritada já. Não ainda totalmente transformado. E um momento de muita dificuldade se abate na cidade de Jerusalém. Vêm aqueles antigos perseguidores, aqueles que aprenderam com Paulo, né? E começam a fazer as mesmas perseguições. E ele, aliás, muitos cristãos fugiram. E Pedro teve que fugir, né? Foi para Roma e lembrou de Jesus. Eu te levarei onde não queiras ir, né? Agora ele já era um ancião, alquebrado, cansado, constrangido a se mudar, sem casa, sem trabalho, sem ter onde ficar, né? Então, nessa ocasião, Paulo já estava no final da sua missão, sem saber. Mais um pouquinho só, gente. O sonho de Paulo agora era, ele já conhecia muitos lugares, já tinha plantado o evangelho em todos os lugares. O sonho dele era ir à Espanha. Ah, derrubei, né? Era levar o evangelho para a Espanha. E ele foi. Mas no meio do caminho foi um mensageiro dizendo que Paulo havia saído fugido de Jerusalém e que ele estava chegando em Roma sem ter onde ficar. Paulo desiste do seu sonho e vem encontrar Pedro. Junta recursos com os cristãos, dá um abrigo para Pedro, vai esperá-lo no porto e ali vamos começar a vida agora em Roma, né? Quando Paulo precisou, teve uma acolhida. Agora, era o contrário, Paulo acolhia o apóstolo Pedro, que estava sem nada, né?
Simão Pedro vem para Roma, além da sua família, ele vem com João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. E João Marcos esteve na primeira viagem de Paulo e Barnabé, né? E abandonou a viagem, voltou. E Paulo, naquela ocasião, falou para ele assim: não se esqueça que a subida para Deus também se dá em fileiras. Todos devemos chegar bem, mas se nós nos afastamos, devemos chegar bem por conta própria. Certo? Então, João Marcos, agora ali com Pedro em Roma, ia transcrevendo as memórias de Simão Pedro. E essas memórias se chamaram Evangelho de Marcos. Né? São memórias vivas de Simão Pedro, que ele relatava o que Jesus falava, onde eles iam, o que eles faziam, tudo isso, né? Bom, aí como é que os cristãos se reuniam em Roma? Lá nas catacumbas, né? Lá nos cemitérios, não podia, não tinha autorização para ser em público, nada. E alguém denuncia, e estando lá Pedro falando com todas aquelas pessoas, o soldado chega e prende violentamente Pedro. Todo mundo faz aquela gritaria, mas ele perde paciência e vai, se entrega e vai. Um homem velho, um ancião, ao quebrado, cansado, e vai sendo insultado por esses soldados. Vai insultado, vai chamado de verme, cão, seguidor de um crucificado criminoso, sabe, ouvindo todas aquelas barbaridades durante todo o trajeto. Mas ele estava tão absorvido, sua mente, o seu coração voltaram lá para Galileia. Ele viu o lago de Genezaré, a saudade que ele tinha de Jesus, uma saudade imensa. Andava com dificuldade, mas começou a recordar a primeira vez que ele encontrou Cristo, o primeiro almoço na sua casa, as pescarias que fizeram juntos, a tempestade acalmada, onde ele teve a primeira lição de fé, o dia que ele negou Jesus, o sermão do monte, as lições em Magdala, a sua infância, foi recordando. Sabe, ele já estava praticamente em outro mundo, né? E aí chegaram lá no local, fizeram uma cruz, colocaram Simão na cruz, e por uma ironia, viraram a cruz de cabeça para baixo. Todos ficaram desesperados, né? E todos achavam que ele ia morrer em poucas horas. E ele estava lá no outro mundo já, viu? Absorvido nas memórias. Forças muito maiores estavam ali, fazendo todo as lembranças para ele, né? Já estava quase anoitecendo, e o soldado irritado, porque ele não morria, o soldado pegou uma pedra, tacou na fronte de Pedro, e ele sentiu um torpor, e viu Cristo do lado dele, né? Esse Cristo, seu amigo, né? Que havia visto o seu crescimento, a sua renovação. Não tinha mais aquela intempestividade, aquele temperamento bruto, né? E conta Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica do Natal, que Jesus toma Simão pelas mãos e leva para uma estância de repouso nas regiões celestes. E lá ele encontra vários que já haviam desencarnado antes dele, muitos que tinham sido martirizados, se sente confortável, mas para espanto dele, Jesus estava ali com ele, acompanhou, estava com ele, ficou lá uma semana. E no 7º dia, Jesus chegou para ele, e ele disse: onde vai, mestre? E ele disse:
Fica aí o tempo que você precisar, quanto você precisar. Eu, enquanto houver uma lágrima no mundo, não descansarei. Mas, mestre, onde que você vai? Eu vou para a terra, Simão, estou indo para Roma. Aí o mesmo Simão surge, né? Eu também vou junto. E a gente se transforma, mas não perde algumas características, né? Nessa hora era aquele pescador, mais aperfeiçoado, né? Foram para Roma atender um grupo de pessoas que estavam indo para o martírio. De repente, ele sente as mãos do Cristo no seu ombro. O que foi, mestre? Tem alguém te chamando, ele disse, te procurando. Ele olha para o lado, era aquele soldado que havia tirado a pedra, que estava com o filho nos braços, com muita febre, prestes a morrer. Estava desesperado. Ele tinha ouvido falar que ali, onde o corpo de Pedro fora enterrado, faziam orações e recebiam milagres, graças, né? Então, ele estava ali fazendo uma oração para Pedro ajudar o seu filho. Jesus olha para ele e ele transmite um passe, a febre passa e a criança se recupera com o passe dele e com o suporte de Jesus, né? E o conto encerra dizendo que ele continua trabalhando entre nós até hoje, porque naquele momento Jesus repetiu para ele: enquanto houver uma lágrima no mundo, eu não descansarei. Muito obrigada.